Olá, eu sou Cristina Cardoso, estou aqui para conversar com vocês hoje sobre os fundamentos e os princípios da LGPD. Nós já vimos que o objetivo da LGPD é proteger os direitos de liberdade e o livre desenvolvimento da pessoa natural. Esse é o centro da nossa conversa. E aí, a LGPD vai trazer fundamentos e princípios que vão dar esse contorno para a atuação de quem quer que queira usar os dados pessoais. Então vamos lá. Como fundamentos, e aí vamos pensar, o que é um fundamento? O fundamento é o que dá base, é o que sustenta. O que sustenta esse nosso ambiente da proteção de dados, de acordo com a LGPD, vai trazer o respeito à privacidade, vai trazer direito de liberdade de expressão, vai trazer a autodeterminação informativa. E o que é isso? Autodeterminação informativa é um conceito que nos dá a capacidade de entender sobre o que nós estamos tratando. Então, é uma garantia de que nós teremos todas as informações necessárias para que tomemos uma determinada decisão. A autodeterminação. Então, eu posso tomar uma decisão, eu posso caminhar em determinada direção, porque eu tenho a liberdade e eu tenho garantias de que todas as informações estão a meu dispor. Esse é um dos fundamentos da LGPD. Junto com ele, a gente vai ter a inviolabilidade da honra, da intimidade. E aí, nós vamos ter também, nessa base, a livre iniciativa, a livre concorrência. E a gente vai ter também a defesa do consumidor. Vocês imaginam que para a construção desse ambiente de segurança no uso dos dados pessoais, o legislador pensou que não basta só que nós tenhamos mecanismos de regularizar esse uso do dado. Nós também vamos precisar garantir que esse sistema seja seguro para todo mundo. Não podemos ter alguns protegendo os dados pessoais e outros não. E não vai ser uma livre concorrência se nós não tivermos as duas instituições ou as várias instituições nas mesmas bases. Vamos pensar como na cobrança de impostos. Nós não podemos achar que uma mesma empresa que atua no mercado e paga seus impostos em dia está numa mesma concorrência, está em livre concorrência de outra que está sonegando impostos. Então não é isso que a LGPD vai querer. Ela vai querer que todos estejam protegendo os direitos de acordo com o que ela preconiza. Aí, nessa base, nesse fundamento, isso é o que nos sustenta na proteção de dados. Aí a gente vai ter também os princípios. Os princípios serão os faróis de quem vai atuar na garantia do uso dos dados. Se vocês forem encarregados de dados pessoais, se vocês, quando estiverem atuando como gestores, como ouvidores, vocês vão lidar com situações que vão exigir um olhar sobre a condução pode ser por um caminho ou por outro. O que vai dar esse farol são os princípios. E aí a gente vai ter, na LGPD, princípios norteadores que vão nos ajudar a tomar as nossas decisões na condução das situações práticas. Então, um princípio basilar é o da finalidade. Todo o uso do dado, a partir da LGPD, ele passa a exigir de quem vai usar uma justificativa, um princípio legítimo, uma finalidade legítima. Então, nós como agentes públicos, nós vamos ter que ter a nossa atuação prevista em alguma regra. Então, o ouvidor, ele só vai ter acesso às manifestações dos cidadãos porque ele tem atribuição prevista para tanto. Então, ele vai usar esses dados pessoais com essa finalidade. É uma finalidade legítima. Então, quando nós estivermos avaliando se determinado uso de dado pessoal é legítimo ou não, é adequado ou não, nós vamos primeiro ver, tem uma finalidade que justifique, uma finalidade,
um propósito legítimo? Outro princípio, o da minimização dos dados. A gente vai ter uma mudança de paradigma. Então, antes, o Estado vinha e coletava dados quanto mais melhor. Claro, com a intenção de promover políticas públicas, de executar políticas públicas, formular cada vez melhores políticas para os seus cidadãos. Mas aí, agora a gente vai ter que ter um cuidado. Bom, eu já tenho uma finalidade legítima. Eu vou ter o uso desses dados. Eu vou só olhar para aqueles que são necessários para a minha finalidade. Eu não posso coletar a mais. A LGPD vem e diz assim, é um princípio da necessidade. Eu só vou usar os dados pessoais do cidadão, do dono do dado, aqueles que eu efetivamente precisar para atingir a minha finalidade. E esse uso, aí vem outro princípio, ele tem que ser adequado. Ele precisa ser adequado, ou seja, em quantidade, em meio, em acesso. Esse uso, ele tem que ser de acordo com a minha finalidade. Outro princípio, o dono do dado, ele vai ter livre acesso às informações sobre esse uso. Ele vai ter um livre acesso aos seus dados. A qualquer tempo, o dono do dado agora pode questionar, pode pedir correção. E se não tiver uma justificativa para esse uso do dado, ele pode inclusive interpor e fazer exercer os seus direitos. A gente também vai ter um outro princípio, da qualidade dos dados. Esses dados precisam ser usados e mantidos íntegros, rastreáveis, com todas as suas garantias. Esses dados também esse uso precisa ser transparente. E aí vem a grande conversa com a transparência. A gente precisa se dar conta cada vez mais que as ações de quem vai usar os dados, e aí lá na frente nós vamos falar sobre como é esse uso, como é esse tratamento de dados pessoais, cada vez mais nós vamos prestar contas sobre ele. Nós precisamos sim dizer ao dono do dado o que estamos fazendo. E, outro princípio, temos que dar segurança para o dono do dado. Essa segurança de que estamos tomando cuidado com o dado, que estamos adotando medidas técnicas administrativas, que estamos arquivando da maneira correta, que estamos restringindo o acesso a só quem pode ter acesso. Esse é um conjunto de princípios que vão todos no caminho, esse conjunto vai todo no caminho da prevenção. A LGPD, ela é basicamente uma norma de gestão de riscos. A gente vai avaliar, a gente vai diagnosticar, a gente vai buscar todos os pontos em que nós podemos minimizar os riscos para o dono do dado. Riscos a danos que podem ser muito graves para a sua identidade, para a sua intimidade. Então, a prevenção é um princípio importantíssimo na LGPD. Inclusive, na atuação, se houver um dano, o que vai garantir a responsabilização ou não é se aquele que usou o dado adotou essas medidas de segurança e de prevenção. Isso vai ser determinante para a sanção, para lá na frente a responsabilização. E como eu já falei antes a gente não precisava dizer o que fazia com esses dados, agora a gente precisa. Nós vamos precisar estruturar e nos adequar na nossa atuação como agentes públicos para dar toda a transparência e a prestação de contas sobre como esses dados estão sendo usados. E um último princípio, o da não discriminação. Aí, gente, vem todas as questões que vão relativas ao grande objetivo da Lei Geral de Proteção de Dados, que é o livre desenvolvimento da pessoa humana, da pessoa natural. Então, eu preciso ter a liberdade de usar os meus dados sem ser perseguida, sem ser discriminada. Então, esses princípios todos vão nortear o uso dos dados pessoais. Mais na frente, vocês vão ver como é que isso se dá na prática, tá? Mas lembrem, os princípios vão ser nossos faróis. A gente vai buscar neles a resposta sobre a melhor condução em cada situação. Até já!